canal, como é que vai vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui tá tudo tranquilo. Mas eu demorei pra aparecer porque a gente tem um congresso pra realizar, né? Vocês estão sabendo, é do Congresso ENA para enfermeiros de atenção básica. Então, segue a gente lá no Instagram, @enfermeira na área, Congresso ENA, que vocês vão ter todas as informações que precisam para participar do congresso aqui em Brasília em agosto, tá? Não vou me estender muito, porque assim, senão as pessoas ficam falando que eu vou falar muita coisa antes de falar o assunto do vídeo, né? Mas enfim, primeiro se inscreve aí no canal, né? Aperta esse botão vermelho, se inscreve para você ser um inscrito e receber nossos conteúdos aí também, tá certo? Então, nosso vídeo de hoje é sobre o quê? A toxoplasmose na gravidez. Não vou falar sobre o que é tal coisa, porque você já sabe. A nossa finalidade aqui é a prática. Então, você vai lá, tô atendendo gestante, vai pegar o resultado da toxoplasmose. E aí é o nosso vídeo de hoje. São 4 tipos de resultado que a gente vai ter da toxoplasmose. Quando tudo dá negativo, IgG dá negativo, que a gente vai falar. Quando só IgG dá positivo, quando só IgM dá positivo e quando os dois dão positivos. Então, quando tudo dá negativo, o que acontece? Né? Quer dizer que essa paciente não teve contato aí previamente da gravidez com essa patologia, né? Com esse protozoário. O que acontece? A gente precisa orientar medidas preventivas para ela, porque ela está suscetível na gravidez de se contaminar. E isso é ruim, é grave, porque a gente vai precisar acompanhar tratamento e tudo mais. A gente não quer isso. Então a gente vai fazer o quê? Orientar ela em relação às medidas preventivas. Alimentação contaminada, mexer a questão dos animais, fezes, essas questões que a gente já sabe. A outra coisa é quando o IgG dá positivo. Gente, hoje eu tô falando devagar, tá? Não reclame, por favor. Mentira, gente, eu tô tentando melhorar. Quando o IgG dá positivo. Quando é que o IgG dá positivo, gente? Quando eu já teve contato. No meu caso, por exemplo, meu IgG é positivão. Isso quer dizer que eu já tive contato com esse protozoário e com essa doença e que eu não preciso me preocupar na gravidez, porque eu já tive contato prévio. Quando só o IgG dá positivo. Um contato prévio à gravidez dessa patologia, certo? Dessa infecção. O que acontece? Eu não preciso me preocupar e nem preciso mais acompanhar os exames dela, porque não tem importância muito agora, né? Porque ela já tem o IgG, ela já tem aí uma imunidade, um contato prévio dessa doença, ok? A outra possibilidade é o IgM dar positivo. Aí sim, quando o IgM dá positivo, a gente precisa se preocupar. Quando só ele dá positivo, a gente precisa... Na verdade, gente, quando o IgM dá positivo, a gente precisa se preocupar. Certo? Então, mas quando ele dá sozinho positivo, aí que a gente tem que se preocupar mais ainda. Então, é um tratamento imediato, certo? Tem alguns lugares que tem esse fluxo de tratamento pelo enfermeiro e tem lugares que não tem esse fluxo. Então, você precisa saber qual é o fluxo em relação a isso, porque pelo protocolo do Ministério, a gente não trata com espiramicina, mas você pode ter protocolo municipal que faz como é que eu posso dizer? Esse fluxo para o enfermeiro tratar. Que também não vejo nada assim que não possa ser feito, né? Mas enfim, coisas da evolução da enfermagem que a gente vai ter por aí. Como o atestado de enfermagem que aí já colocaram aí pra pauta, né? Então, a gente vai tratar imediatamente. Se você, enfermeiro, na sua unidade não trata, você vai encaminhar. Isso faz parte do seu trabalho também, tá? Encaminhar. Pensem nisso. Parem de querer resolver tudo e não atribuir, e não ter como atribuição encaminhamento. Isso também faz parte da nossa atribuição, tá? Então, saber encaminhar é uma das partes que a gente precisa entender aí no longo da nossa profissão. Então, você vai encaminhar para uma avaliação médica para tratar essa paciente, né? Confirmar e tratar essa paciente aí com espiramicina e, dependendo do caso, que eu vou falar depois, com outras medicações, tá bom? Então, assim... Isso é imediato, tá, gente? Não é assim, eu vou guardar aqui, vamos repetir esse exame. Não, IgM positivo, IgM positivo, sozinho, não tem outro questionamento. Inclusive, você vai encaminhar essa paciente para alto risco. Então, se você não tem médico na unidade também, para essa questão de avaliação e, né, você vai encaminhar para alto risco, porque ela vai ser encaminhada para alto risco de qualquer forma, tá certo? A outra questão é quando IgG e IgM dá positivo. Ó, o IgM tá aí, tá vendo? Então, também tem uma intervenção. Então, quando o IgG e IgM dá positivo, a gente vai fazer o que com essa paciente? Vai solicitar avidez. Às vezes ele já vem avidez quando o laboratório manda, mas é na mesma amostra. Então a gente tem aí, gente, a solicitação do avidez. O que quer dizer isso? Avidez é uma ligação entre antígeno e anticorpo. Então, quando essa avidez, essa ligação é fraca, gente, quando é uma ligação
uma coisa fraca, que ainda não se conheceu ali, um antígeno de corpo. Quando a gente tem uma infecção recente. Então, IgG, apesar de ter IgG, a infecção é recente. Então, quando 2 dá positivo, IgM e IgG, a gente tem uma ligação recente quando a avidez é fraca. Por quê? Porque não deu tempo deles se ligarem fortemente, né? Então, é uma avidez fraca, infecção recente, uma infecção mais nova. A gente precisa fazer o quê? Encaminhar, certo? Para um tratamento imediato e também para acompanhamento no alto risco, ok? Lembrando, gente, que isso é feito a partir de 16 semanas nesse caso, porque mesmo se for acima de 16 semanas, mesmo com a avidez forte, que eu vou explicar agora, pode ser que a infecção tenha acontecido na gravidez, porque esse tempo aí pra gente falar de infecção aguda é mais ou menos 3 meses, tá? Então, nesse caso agora, quando a avidez dá forte, né, uma avidez que, né, uma ligação ali forte, quer dizer, uma ligação antiga, a gente já se conhece ali há um tempinho, esse tempinho é mais ou menos 3 a 4 meses, então é um tempinho, já tem uma ligação ali. Então, quando ele ocorre antes das 16 semanas, quer dizer que foi antes da gravidez, né? Quando acontece a partir de 16 semanas, a gente tem que realmente acompanhar essa paciente, encaminhar para avaliação médica e para o alto risco, porque essa ligação ainda pode ter acontecido na gravidez, que ele dá mais ou menos uns 4 meses. Se for mais ou menos com 30 semanas, por exemplo, isso pode ter acontecido realmente na gravidez, porque dessa questão de 4 meses. Então, antes de 16 semanas, beleza, aconteceu antes, é prévio. Mas depois disso, precisa realmente de acompanhamento. A gente vai falar de tratamento depois no outro vídeo. Tá? Então, a avidez fraca, né, quer dizer uma infecção recente. A avidez forte, quer dizer uma infecção antiga. Lembrem, forte tem muito tempo, por isso que eles se conhecem muito, então tá muito forte. Tem tempo, de 3 meses pra lá. A avidez fraca, ligação fraca, quer dizer que conheceu agora, tá ali se conhecendo, mas depois tem uma ligação forte, mesmo que a gente tenha IgG positivo. Tá bom? Então, eu não sei se eu já falei, mas se eu não falei, vai falar agora. Então, a gente tem o IgG positivo, e quando ele é positivo sozinho, gente, né, é o quarto ponto, quando ele é positivo sozinho, quer dizer o quê? Que a gente já teve um contato prévio com essa doença, então eu não preciso nem solicitar o exame novamente. Preciso mais acompanhar isso e ficar mais tranquila, porque eu já tenho aí um contato prévio com o protozoário. No caso, eu sou assim. Então, você não precisa mais pedir exame de toxicose nem se preocupar. Por quê? Porque já teve contato prévio mesmo. Tipo, não é igual que tem IgM ainda positivo. Então, prévio, então você não precisa se preocupar. Então, esse é o 4º ponto, tá? E aí a gente tem 4 pontos, né? E os 2 positivos, a avidez, que eu acabei de explicar, e depois alto risco, caso tenha um resultado de avidez fraca. Só IgM positivo, tratar imediatamente, encaminhar para alto risco também. Só IgG positivo, que é o IgG positivo, não quer dizer que a gente não precisa mais solicitar o exame, nem se preocupar mais com essa paciente em relação a toxo. E os 2 negativos, que a gente também tem que se preocupar, porque ela está susceptível aí à doença na gravidez ainda, essa contaminação na gravidez. Então, orientações preventivas, né, em relação à contaminação da doença, ok? Então, são esses 4 pontos aí que a gente tem que avaliar no exame de toxoplasmose. Qualquer dúvida, bota no comentário, segue a gente lá no Instagram, lá também tem muito conteúdo falando sobre isso. E no nosso congresso também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, no atendimento de pré-natal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei fazer esse vídeo, espero que a gente consiga trazer mais vídeo pra vocês assim, imediatamente, né, nessa semana ainda. E não deixe de acompanhar a gente, vocês têm muito conteúdo aí, aqui no YouTube, lá no Instagram também, pra te ajudar na rotina do enfermeiro da estratégia, que eu sei que é muito difícil, tá bom? Estou aqui à disposição. Um beijo e até mais. E se você gostou desse vídeo, curte aí, tá? Se inscreve no canal e é isso, tá bom? Beijo, até mais.